E aí galera, beleza? Alguns parecem calmos e passivos, enquanto outros, através de suas correntezas e redemoinhos, lançam um aviso: trabalhe por sua própria conta e risco. É hora de apresentar os 10 rios mais perigosos do mundo, aqueles que apenas os corajosos exploraram. Quer conhecer? Vamos lá! Número 1. Rio Orinoco. É o maior rio da Venezuela, o segundo mais caudaloso da América do Sul e o terceiro do mundo. Não é à toa que o rio Orinoco encabeça a nossa lista dos rios mais perigosos do mundo. Visto do alto, com sua forma elipsoidal semelhante à de uma serpente, o rio Orinoco parece um corpo d'água inofensivo pelo qual qualquer canoa de madeira poderia navegar. No entanto, isso é apenas aparência. O que não se vê é que ele na verdade tem uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, onde habitam alguns dos animais mais perigosos da natureza, como crocodilos, anacondas, piranhas e sapos venenosos. Além disso, é um dos rios mais imprevisíveis que existem, principalmente devido ao seu volume. Mas como se isso não bastasse, o rio Orinoco apresenta um fenômeno hidrológico muito curioso conhecido como macarel, que trata-se de ondas gigantes que surgem durante a maré alta e causam grandes inundações nas áreas ao redor. Número 2. Rio Yangtze. Em chinês, seu nome significa Rio Longo. Você sabe por quê? De fato, este não é apenas um dos rios mais perigosos do mundo, mas também o mais longo de toda a China. Este rio tem aproximadamente 6.300 quilômetros de comprimento. Para você ter uma ideia, é 7 vezes maior que o Reino Unido. O rio Yangtze tem origem nas montanhas da meseta do Tibete, na província de Qinghai, a altitudes superiores a 4.900 metros, e acredita-se que tenha pelo menos 45 milhões de anos de idade. Incrível, não é? No entanto, não é por sua longevidade que ele se tornou realmente perigoso, mas sim pela fauna que abriga em suas profundezas. Alguns dos animais típicos do Yangtze incluem o esturjão chinês, o peixe-cabeça de serpente do norte, a carpa comum, o dojo, a enguia marmoreada e o crocodilo chinês. Portanto, nade o mais rápido que puder se algum dia você cair em suas águas. Número 3. Rio Brahmaputra. O Brahmaputra nasce no glaciar Khubri-Gandri, perto do Monte Kailash no Himalaia. Quando a neve do Himalaia derrete, é quando o Brahmaputra se torna mais desafiador, aumentando sua vazão e poder de forma impressionante, sendo propenso a causar inundações catastróficas. Um dos grandes medos é o tubarão-touro, que com sua agressividade no ataque representa outro desafio inesperado para aqueles que se atrevem a navegar nele. O Brahmaputra atravessa a Índia, a China, o Tibete e Bangladesh, e é neste último onde tem causado mais estragos nos últimos anos. Este temível rio, com 3.900 quilômetros de extensão, muda de forma, irriga áreas de cultivo, mas também é imprevisível, frequentemente engolindo as ilhas que se formam em seu leito. As mudanças climáticas estão alterando seu curso, e o rio está subindo para níveis perigosos com muito mais frequência. Número 4. Rio Mississippi. Contrariamente ao que se poderia pensar, o estado onde nasce o rio Mississippi não é o mesmo que lhe dá o nome. Na verdade, sua nascente ocorre no extremo norte do Lago Itasca, ao norte de Minnesota. No entanto, o desejo de dar a esta maravilha uma aparência mais amigável e de domar a força da natureza o transformou em um monstro imprevisível. Os diques e canais que regulam o fluxo aumentaram sua propensão a transbordar, e as inundações não são brincadeira. Uma delas causou danos no valor de 3,2 bilhões de dólares em 2011, quando ocorreu uma das maiores enchentes registradas. Até o exército dos Estados Unidos teve que inundar uma área do tamanho do País Basco para evitar danos maiores. Além disso, a natureza variável do rio faz com que às vezes pareça calmo e em outros momentos tenha correntes muito rápidas, então você não sabe quando pode ser surpreendido. Número 5. Rio Kern. O rio Kern tem a reputação de ser uma beleza impetuosa e um atrativo campo de jogo para os amantes de raft e caiaque, mas potencialmente perigoso para aqueles que não conseguem resistir.
Não é à toa que um famoso sinal próximo à foz de uma sinuosa trilha no cânion exibe um sombrio registro das pessoas que não retornaram depois de entrar nas águas do Killer Cairn desde 1968, e este registro é atualizado anualmente. O capitão dos bombeiros do condado relata que os campistas que não pretendem nadar muitas vezes são atraídos para a água sem perceber que as rochas de granito são lisas e podem fazer com que eles percam o equilíbrio e desapareçam instantaneamente. Por essa razão, e pelo fato de ser alimentado pelo derretimento da neve da Sierra Nevada, transformando-o em um rio selvagem, está proibido que as pessoas entrem em suas águas. Número 6. Rio Brisbane. Este rio corre em Queensland, Austrália, e é um dos rios favoritos dos fotógrafos que gostam de capturar sua beleza de diferentes ângulos o tempo todo. No entanto, este belo rio também tem um lado sombrio, sendo conhecido por vários casos de pessoas que não conseguiram sair, além de ocasionais inundações extremas. Além disso, disse que o rio está infestado por uma surpreendente população de tubarões-touro, que podem viver em água salgada e água doce, e são conhecidos por nadar rio acima vindo do mar. Este tubarão é bastante perigoso devido à sua natureza mais agressiva em comparação com os tubarões de rio naturais. Embora eles possam não estar em todos os lugares, nada garante que não estejam por aí rondando na sua área, como ficou evidente quando Cameron Woodson fisgou um tubarão-touro de 1,4 metros enquanto pescava no rio Brisbane. Portanto, aprecie sua beleza enquanto mantém uma distância segura. Número 7. Rio Paraná. Com um comprimento de 4.880 km, ele é o rio mais longo da América do Sul, depois do Amazonas, percorrendo o Brasil, o Paraguai e a Argentina. No entanto, em sua extremidade sul, suas correntes são extremamente fortes, e a falta de visibilidade impede que a profundidade seja percebida, o que tende a variar inadvertidamente. Isso acontece especialmente na chamada Costa Central, onde, devido à passagem de navios de grande porte, a profundidade junto à costa é significativa e não qualquer nadador consegue enfrentar. Além disso, em uma área do Paraná, há uma série de 3 redemoinhos conhecidos como Bairro Zu, que se sucedem e depois recomeçam. Estima-se que haja uma profundidade de pelo menos 40 metros nesse local, e essa perigosa alteração no rio ocorre perto da ilha Caraguatay, tendo, segundo os moradores, engolido até barcaças. Número 8. Rio Níger. Quase todos já ouvimos falar do Rio Níger, o terceiro mais longo do continente africano, com uma extensão de 4.180 km. Embora este rio tenha uma das rotas mais incomuns de todos os principais rios do mundo, isso não o impede de ser um dos rios mais perigosos do mundo. Disse também que é incomum porque o rio não nasce longe do Atlântico e, em vez de fluir em direção ao oceano próximo, ele segue em direção ao deserto do Saara, desembocando no Oceano Atlântico. Um dos maiores medos ao navegar neste rio está relacionado às criaturas que lá habitam, especialmente os hipopótamos, dos quais se acredita que existam várias espécies, assim como o crocodilo do Nilo e o grande leão africano. Outro grande temor são as enchentes repentinas, que causaram inundações em massa. Número 9. Rio Tinto. Este rio, no sul da Espanha, recebe seu nome devido à cor avermelhada de suas águas. Por muito tempo, acreditou-se que essa tonalidade estranha era devido à extração de minerais na área ao seu redor. No entanto, um estudo revelou que a verdadeira origem está na interação de aquíferos subterrâneos com um solo extremamente rico em sulfetos metálicos, e isso ocorre há milhões de anos. Além das altas concentrações de ferro que lhe conferem sua tonalidade, a água do Tinto tem um pH muito ácido e contém muitos outros elementos tóxicos, como arsênio, cádmio e chumbo. Nesse tipo de rio, não vivem peixes, moluscos, plantas ou quase nada, e as aves evitam beber dele, pois seria letal. É um caso único no mundo, mas sua singularidade não se deve apenas à sua cor, mas também à sua extensão, pois o Tinto mantém essas condições por quase 100 km, desde sua nascente na serra até sua foz na Ria de Uelva. Número 10. Rio Loire. Desde sempre, os habitantes das margens deste longo rio europeu, que flui exclusivamente pela França, conhecem suas grandes enchentes. O nível do rio pode subir de 0,30 metros para 6,70 metros em questão de horas, fazendo com que o rio transborde.
Por essa razão, hoje existem 2 diques contínuos de centenas de quilômetros de extensão que protegem os arredores. No entanto, isso não significa que a ameaça tenha desaparecido, e os especialistas continuam monitorando o curso do rio. Mas as chuvas não são a única preocupação. As baixas temperaturas fazem com que as águas congelem, formando blocos que colidem uns com os outros por dezenas de quilômetros. O perigo surge quando essa imensa e pesada massa de gelo começa a se mover de cima para baixo. As pontes são as que mais sofrem danos, chegando, em algumas ocasiões, a serem derrubadas. Nadar no Loire também é estritamente proibido desde 1969, devido às suas correntes instáveis. Nas margens, a presença de bancos de areia escondidos sob os pés dos caminhantes pode ser muito perigosa para quem ousar pisá-los. O que você acha desses rios nada amigáveis? Já tinha ouvido falar deles antes ou teve a oportunidade de vê-los e de outros rios furiosos da natureza? Compartilhe conosco na seção de comentários. E se você gostou deste vídeo, por favor, não se esqueça de deixar seu belo like, se inscrever e clicar no sino para ficar atualizado sempre que postarmos um novo top das curiosidades mais incríveis. Até a próxima!